Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transmissão da Santa Missa tem o oferecimento de... A Iniatus Medicina e Segurança Ocupacional atua em Foz do Iguaçu desde 2007, no assessoramento e apoio às empresas no cumprimento às exigências previstas nas normas regulamentadoras do Ministério da Economia. Disponibilizamos atendimentos nas mais diversas áreas, tais como eletrocardiograma, eletroencefalograma, acuidade visual, espirometria, audiometria, dinamometria, coletas de laboratório e raio-x. Clínica Iniatus Medicina e Segurança Ocupacional, Avenida Juscelino Kubitschek, 1763, Vila Paraguaia, Foz do Iguaçu. Telefone 45-3029-1919. Na hora de fazer revisão ou manutenção no seu veículo, é com a Portinari Peças e Serviços Automotivos. Mecânicos especializados e de confiança. Mecânica em geral, injeção eletrônica, motor, alinhamento e balanceamento, suspensão e freios. Portinari Serviços Automotivos. Rua Cândido Portinari 962, Vila Portes. Telefone 45-991-170073. Portinari Autosserviço. Só no silêncio Deus se revela a você. Só no silêncio que entender
dia a todos. Sejam bem-vindos à Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Irmãos e irmãs, neste domingo, celebrando a Ascensão do Senhor, agradeçamos a Deus Pai a elevação de seu Filho. Com Maria e os apóstolos, aguardemos a vinda do Espírito Santo, conforme a promessa de Cristo. Iniciamos também hoje a semana de oração pela unidade dos cristãos. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos unidos em seu amor. Rezemos ainda pelos meios de comunicação social, para que em meio às dificuldades do tempo presente, reacendam a chama da esperança no coração da humanidade. Com alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. Homens galileus, por que estais a olhar os céus? Jesus que ao céu subiu, da mesma forma há de vir. Aleluia! Esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Homens galileus, por que estais a olhar o céu? Jesus que ao céu subiu, da mesma forma há de vir. Aleluia! Triunfou sobre o príncipe do mundo, vencedor num combate gigante, e apresenta a Deus Pai o seu rosto, toda a glória da carne triunfante. Homens galileus, por que estais a olhar os céus? Jesus que ao céu subiu, da mesma forma há de vir. Aleluia! Demos graças a tal defensor, que nos salva, que vida nos deu, e consigo no céu faz sentar-se nosso corpo no trono de Deus. Homens galileus, por que estais a olhar os céus? Jesus que ao céu subiu, da mesma forma há de vir. Aleluia! Homens galileus, por que estais a olhar os céus? Jesus que ao céu subiu, da mesma forma há de vir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Acolhemos também quem nos acompanha pela Rádio Fronteira, pelas nossas redes sociais, hoje celebrando a Ascensão do Senhor. Esta certeza de que o Cristo vivo reina, e reina também na eternidade. Na ascensão, Cristo eleva também a nossa natureza humana. Nascendo, Ele trouxe a divindade até nós, e se ascendendo, levou a nossa natureza até os céus, para que hoje nós possamos viver a partir da verdade. E a verdade é que um dia com Ele também seremos elevados, e com Ele também o contemplaremos na sua glória. E para bem celebrar esta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, baixemos a nossa cabeça, demonstrando a nossa humildade, e sabendo de que Deus nos perdoa, peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, que subindo aos céus vos tornastes Rei do universo,
e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na vossa ascensão levastes cativo o cativeiro, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que voltando à casa do Pai, abristes o céu para nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ação de graças hoje pelo aniversário de Christian. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão do Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas.
Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus te levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus te levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos,
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queridos rádio ouvintes também da Rádio Fronteira,
Hoje estamos celebrando a ascensão do Senhor. Neste caminhar de todo o tempo pascal, nós chegamos a esse momento que é conclusivo para este tempo, celebrando a ascensão do Senhor, o Senhor que se eleva aos céus. Assim como Deus veio, baixou-se em meio à humanidade, encarnou-se no nosso meio, assumindo a nossa condição humana, sem deixar de ser divino, o divino agora se eleva e junto com ele eleva toda a natureza humana. Para nós é uma grande expressão de fé e de certeza para a nossa vida, de que também um dia com ele seremos elevados. Como ele elevou a nossa natureza, deu essa dignidade à natureza humana, a dignidade e a certeza da glória. A dignidade e a certeza de que a vida humana ela não tem um fim enquanto aqui vive, mas ela vai continuar e continuar na eternidade. E a ascensão, sim, é esse complemento total de toda a ressurreição de Cristo. O Cristo ressuscitado agora vive glorioso. Ele vive, continua vivo, continua presente no meio da história da humanidade, não se afasta fisicamente, mas permanece. Eleva-se sim, vai para a glória, mas permanece. Seu corpo e sangue permanece nas Escrituras, permanece no nosso meio. E é esse complemento da ressurreição que nos faz ter essa certeza de que Ele vivo caminha conosco, está entre nós, está no meio de nós, está aí vivendo junto a nós que somos o seu corpo. Cristo Jesus é a cabeça, e Ele como cabeça, elevando-se ao céu, eleva consigo todo o seu corpo místico, a igreja. E nós somos a igreja que também é elevada a cada dia, a cada instante, no encontro pessoal com Ele, e que um dia se tornará a grande igreja, a grande Jerusalém celeste, contemplando face a face. O Deus morto na cruz, mas ressuscitado, não morre mais. Vive e vive eternamente. Então a ascensão do Senhor para nós é essa certeza da eternidade, da presença da vida e a vida em plenitude. E nós, como cristãos e cristãs, como também aqui os discípulos, somos testemunhas de tudo isso, somos testemunhas que já cumpriu-se a Escritura. Os discípulos aqui são as testemunhas, como diz o Evangelho, vós sereis testemunhas de tudo isso. E eles são sim as testemunhas de que o antigo desejo, a antiga espera messiânica já se cumpriu. As Escrituras já se cumpriram, agora é um novo tempo. É o tempo de viver a unidade com Cristo, é o tempo de viver a nossa vida. E hoje nós somos essas testemunhas. Nós damos testemunho de que não vivemos mais na antiga aliança, nós vivemos da segunda aliança, a aliança dada por Cristo Jesus. Já não temos mais uma salvação ainda a esperar, porque já temos a salvação no nosso meio, já somos salvos, já somos redimidos e vivemos como comunidade de redimidos, comunidade de homens e mulheres salvos e salvas. Homens e mulheres destinados não a uma vida apenas humana, mas destinados a muito mais, destinados à eternidade. A leitura diz, vós sereis testemunhas. Hoje somos nós as testemunhas de Cristo. Hoje somos nós as testemunhas da ressurreição. Hoje somos nós que dizemos e sabemos e testemunhamos que Cristo elevou-se ao céu. É bonito perceber que caminhamos com essa certeza, caminhamos nesta vida, caminhamos com esta coragem sempre de tê-lo sempre presente no nosso meio. Então sejamos testemunhas fiéis, sejamos testemunhas autênticas, vivas, atuantes, sejamos testemunhas a falar e anunciar como os discípulos falaram e anunciaram de tudo o que viram, ouviram, contemplaram e viveram. Nós também ouvimos já a palavra, nós também já contemplamos a palavra, nós também já vivemos e continuamos a viver esta experiência da presença real de Cristo, o Cristo vivo, o Cristo vivo, verdadeiramente ressuscitado, ascendido ao céu. Então somos nós hoje as testemunhas que devemos levar adiante a pregação, levar adiante também o anúncio, testemunhar com as nossas palavras, com os nossos exemplos, dar testemunho de Cristo, viver como Ele viveu, fazer tudo como Ele nos ensinou. Então precisamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo,
no mundo de hoje, marcado por tantas situações de dor, sofrimento, guerra, temos violência, temos tantos distanciamentos, seja próprios da humanidade, sejam também do próprio Deus. Nós temos que dar testemunhos de proximidade, ser próximos de Cristo, próximo do nosso próximo, daqueles que Deus colocou ao nosso lado, sermos testemunhas de amor também para Ele. E não vivemos de qualquer maneira, nós temos a força que vem do alto. É bonito no Evangelho de hoje perceber quando Jesus fala do Espírito Santo, fala esta força que vem do alto. Permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Nós somos uma comunidade viva, a comunidade do ressuscitado, que vive a partir da ação do Espírito Santo. Estamos no tempo do Espírito Santo, estamos no tempo da força do alto, como assim Jesus define, e somos imbuídos por Ele, somos aí sempre inspirados pelo Espírito Santo. Então nós já recebemos o Espírito Santo no batismo, fomos ungidos, fomos batizados, fomos consagrados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na nossa crisma já recebemos o Espírito Santo, nós já recebemos a força do alto. Então vivamos como homens e mulheres ungidos, vivamos sob a ação do Espírito Santo, deixemos com que Ele nos ilumine, direcione, conduza a nossa vida. Então nós já temos no meio de nós a força do alto. A igreja do qual nós vivemos, esse corpo místico de Cristo, é conduzida hoje por esta mesma força. A força do Espírito Santo, a força que move, leva-nos sempre mais a uma comunhão com Ele. A nossa igreja é toda pneumática, ou seja, toda iluminada, conduzida pelo Espírito Santo. Não é conduzida por nós apenas pastores humanos, conduzida sim, chefiada pelo Papa, mas o maior condutor é a força que vem do alto. E nós somos hoje templos do Espírito Santo. Nós somos hoje homens e mulheres conduzidos por Ele. Então vamos tomar posse desta grande decisão, dessa grande certeza hoje. Deixemos-nos conduzir por essa força que vem do alto. Deixemos-nos guiar por ela, que com certeza ela nos levará sempre mais a uma vida de comunhão, a uma vida de fidelidade, a uma vida de participação. E Jesus, como sumo eterno sacerdote, Ele vem constantemente, mesmo acendendo-se, para nos abençoar. Nós ouvimos bem no Evangelho, diz, enquanto Ele abençoava, afastou-se, foi levado aos céus. A bênção, ela permanece. A humanidade naquele momento, não é só os discípulos, mas toda a humanidade recebe esta bênção do Cristo. Nós somos esta comunidade dos homens abençoados pelo próprio Cristo. O próprio Cristo que rezou por nós, ainda, quando ainda estava vivo, dizendo, Pai, eu rogo por todos aqueles que hão de vir. O próprio Cristo que abençoa a humanidade, derramando sobre ela o seu próprio sangue, dando a vida e plenitude, salvando, redimindo a humanidade. O próprio Cristo que abençoa a humanidade, dando a vida, mas ressuscitando, dando vida nova, abençoa com a certeza da ressurreição, com a plenitude da vida. Então nós somos hoje essa comunidade, podemos dizer, abençoada. Uma comunidade abençoada pelo próprio Cristo. Ao abençoar, e enquanto abençoava, ergueu as mãos, abençoava, foi levado ao céu. Permanece essa bênção sobre nós. Permanece a graça, o amor sobre nós, porque Cristo Jesus não nos deixou órfãos ao ascender-se, mas continua vivo, presente, iluminando, estando conosco todos os dias, como Ele mesmo diz, até o final da consumação dos tempos. Ele está na Eucaristia, está na Palavra, está entre nós. E esta é a maior bênção nossa, poder vir à igreja e encontrar-se com Cristo. Poder vir à igreja e recebê-lo na Eucaristia, esse grande privilégio nosso, único como católicos, de ter a Eucaristia como esta graça, essa bênção, fortaleza, essa força que vem do alto sobre a ação do Espírito Santo. Então busquemos sempre essa certeza, caminhamos com esta firmeza. Essa igreja, ela é bonita, ela é plena, ela é completa. A nossa igreja é viva. Na nossa igreja temos tudo, porque somos o corpo de Cristo, aonde Ele é a nossa cabeça, aonde Ele nos conduz. E agora somos nós,
é o tempo nosso, é o tempo da comunidade. Por isso que na primeira leitura, os homens de bancos dizem, voltam para Jerusalém. Aquele momento do Cristo, enquanto aí encarnado no nosso meio, ele termina, mas continua agora a comunidade. Continua na presença da comunidade, agora o corpo de Cristo que vai fazer com que a cabeça seja conhecida, que o Cristo seja conhecido, que o Cristo seja verdadeiramente amado por todos. Então é o nosso tempo, é o tempo agora da nossa comunidade cristã, a comunidade do ressuscitado, em dar testemunho de vida, de santidade para todos os povos. É o tempo nosso de resplandecermos também como sinal, como guia, como estrela guia, conduzir muitos irmãos e irmãs à vida nova, à plenitude. É o nosso tempo de viver aquilo que Cristo ensinou. Nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, nos ensinou a amar o próximo. É o tempo de vivermos a caridade para com o outro. Não podemos passar insensíveis no meio do mundo, sendo insensíveis com a dor e o sofrimento do outro. É o nosso tempo. Jesus teve sensibilidade, compaixão. Esse termo, essa expressão, essa característica de Jesus é muito forte em todo o seu andamento. Compadeceu-se sempre, compadeceu daqueles que tinham fome, compadeceu-se daqueles que estavam com os coxos, sofredores, doentes, compadeceu-se da mulher que tinha perdido a própria filha, compadeceu-se de Marta e Maria na morte de Lázaro. Nossa comunidade agora que continua a experiência de Cristo deve ser uma comunidade que tem compaixão, ou seja, tem a paixão para com o outro, compadece, sofre com o outro, mas com o outro também partilha, tem solidariedade, vive também a caridade. É o nosso tempo. Agora é o tempo da comunidade cristã. Agora é o tempo de nós, como nos pede a primeira leitura, irmos pregar o Evangelho. Por que ficar parado? Diz a primeira leitura. Olhe, não só olhar para o céu, olhamos sim para o céu, é o nosso objetivo, é o lugar para onde nós queremos ir, mas devemos continuar. Da mesma maneira como Cristo veio, Ele virá. E nós devemos estar prontos, preparados, nós devemos estar atuantes. Então não vamos ficar parados, vamos assumir mais a nossa missão, vamos buscar mais e fazer com que a nossa vida seja vivida com mais intensidade, praticando sim, mas vivendo a ação do Espírito Santo. Nós temos tantas pastorais, tantos movimentos na nossa igreja, tantos lugares e espaços primordiais para que a gente possa evangelizar. Então não vamos ficar parados, não vamos esperar o outro. Sejamos nós os primeiros a dar o nosso sim, sejamos nós os primeiros a ajudar, a auxiliar e a fazer com que a evangelização seja cada vez mais forte, eficaz, viva e atuante dentro da nossa igreja. A Ascensão do Senhor nos pede isso. Hoje é o nosso tempo. Nós vivemos uma igreja completa, plena. Nós temos tudo. Uma igreja que foi sonhada por Cristo, uma igreja que foi criada pelo próprio Cristo, uma igreja que foi dada à humanidade pelo próprio Cristo. E é nessa igreja que devemos dar testemunho e viver a santidade, viver o amor, a compaixão, a caridade, vivermos também praticando boas obras. Que a Ascensão do Senhor hoje sendo celebrada nos ajude a deixar-nos conduzir pela força do alto. Você é templo do Espírito Santo. Você é a obra de Deus, você pertence a essa grande igreja, a igreja de Cristo, a igreja que ama, a igreja também que te chama hoje a uma verdadeira conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos elevar a Deus as nossas preces, invocando Ele que em sua glória e à direita de Deus sempre olha e vê a cada um de nós as nossas necessidades. E a cada evocação respondamos juntos: Cristo, nossa Páscoa, nós vos rogamos. Ó Cristo, que elevado aos céus, estais sentado à direita do Pai, conduzi a vossa igreja peregrina neste mundo, para que ela seja sinal eficaz de unidade e paz, acolhida e compaixão entre os grupos sociais, nós vos pedimos. Cristo, nossa Páscoa, nós vos rogamos. Ó Cristo, que renovastes toda a criação pela vossa morte e ressurreição, guiai todas as pessoas que estão em busca de sentido de vida e as que estão engajadas na transformação de um mundo melhor e mais humano, nós vos pedimos. Cristo, nossa Páscoa, nós vos rogamos. Ó Cristo, fonte de toda a fraternidade e paz, despertai sempre mais no coração das igrejas cristãs o desejo da unidade fecunda, para que, apoiadas na mesma fé, esperança e caridade, sejam autênticas testemunhas da vossa ressurreição, nós vos pedimos. Cristo, nossa Páscoa, nós vos rogamos. Ó Cristo, belo mensageiro que traz a boa notícia, ajudai-nos em nosso processo de conversão, para que nos libertemos do ódio, da mentira, da vingança e da violência, e anunciemos a verdade e o amor, nós vos pedimos. Cristo, nossa Páscoa, nós vos rogamos. Ó Cristo, nossa Páscoa, atendei os pedidos da vossa igreja, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, do corpo e sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição,
a glória da ressurreição. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus. Constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros de seu corpo, a confiança de um dia os seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicante vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Sérgio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Recordemos todas as famílias católicas de nossa cidade, da nossa paróquia, nossas famílias também que aqui não estão distantes, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, as seguranças em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo em que nosso Senhor, vosso Filho unigênito, elevou
à vossa direita na glória a nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e de todos os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, de sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Recordamos nossos parentes, amigos, benfeitores, dizimistas da nossa comunidade. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor.
Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos une nessa igreja que é o corpo de Cristo, e aqui nós formamos este corpo na nossa unidade, em unidade com Ele. Por isso saudemos-nos desejando a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cristo, Deus vivo, verdadeiro, o Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e crer nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu.
faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos. Do fraco indigente é vigor, do faminto é o sustento, do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade. Sou a paz e a luz do mundo, sou a própria liberdade. Sou a palavra do Pai, entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde estou. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Sou a palavra viva que sai da boca de Deus. Sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus. Sou o rio e sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto,
onde está junto de vós a nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os nossos avisos? Estamos na primeira semana do mês, então, missa do Apostolado da Oração, próxima sexta-feira às 15 e às 19h30. E o primeiro sábado, sempre a missa na Catedral, às 8 horas da manhã, Imaculado Coração de Maria, né? Então, um convite especial também. Dia de devoção a Nossa Senhora de Guadalupe é dia 12, todo dia 12, então nós temos missas às 7 horas e às 19h30, aqui na Capela do Santíssimo. Às 19h30 nós temos a procissão, né? Como também temos a procissão todos os sábados, né? A procissão luminosa, que vai até a Ermida. Então, um momento, né? Nós estamos no ano jubilário, né? O Jubileu da Esperança é a maneira também de recebermos a indulgência plenária. Formação para novos agentes da pastoral familiar. Nós estamos precisando muito de pessoas, casais. Sinta-se chamado para ajudar-nos a preparar os casais para o casamento, como a gente chama, catequista matrimonial, né, que prepara os casais para o casamento. Então pense um pouquinho, nós vamos ainda marcar a data, né? Nós tínhamos marcado para o dia 21, mas tem aí os feriados, vamos remarcar a data. Coordenadores aí da pastoral familiar, a Ana eu pego, mas da formação, né? Está aqui o Christian, que está de aniversário hoje, né? E também, né, sua esposa, que são coordenadores. Se quiser, já procuraram, né? Mas nós vamos estar informando no próximo domingo o dia, né, dessa formação, né? Então, convite aí, casais, faça parte, né? Ajude, né? Se nós tivermos aí uns 15 a 6 casais, praticamente um casal por ano, né? Você vai acompanhar um, no máximo 2 casais no ano para o matrimônio. E graças a Deus temos muito casamento, né? Todo final de semana, exceção de alguns que tiveram que transferir, temos casamento aqui na Catedral, né? Graças a Deus o pessoal está buscando o matrimônio. Nós precisamos de pessoas para acolher esses casais, né? Não é só uma atividade a mais, não, é um acolhimento, é um momento de estar juntos, né? Aí para preparar e fazer com que esses casais, né, deem esse passo decisivo. Então, convite aí aberto a todos, né, participar também da nossa pastoral familiar e também de todos os nossos movimentos aí também. Queremos acolher a nova acólita hoje, né, Maria Eduarda, é isso? Ela chegou de Itapeva, né, junto com seus pais. Quem são os pais da Maria Eduarda? Cadê? Opa, só tem um pai aí? Ela está lá em Itapeva ainda? Então, você está mudando para cá, é isso? Isso, então, mais um casal aí, mais pessoas que vêm para servir, né? Aí dentro da nossa comunidade. Temos alguns turistas, alguém está vindo pela primeira vez aqui na comunidade? Com esse frio, os turistas devem estar tudo embaixo das cobertas, né? Principalmente se for nordestino, do norte, né? Essa daí é a primeira vez, então seja bem-vindo aqui na nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cada vocação respondamos amém. Meu óculos não dá para enxergar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar conforme sua promessa a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado pela presença de todos. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Senhora minha, a minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Por entre aclamações,
o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores por entre aclamações. Adoremos a Deus, louvores por entre